TV e Portal Bahia Diário vão transmitir ao vivo o Cama Forró 2025. O Espaço Camaçari 2000 será palco de uma das maiores edições do Cama Forró dos últimos anos. E você vai poder acompanhar tudo de perto através da transmissão ao vivo do Portal e da TV Bahia Diário. Com uma equipe experiente formada por repórteres, produtores, cinegrafistas e editores. O Bahia Diário está preparando uma cobertura completa, levando para o público toda a emoção da maior festa junina da Bahia. E para que este espetáculo aconteça, o Grupo Bahia Diário está em busca de parceiros que queiram somar forças com este grande projeto. Uma oportunidade estratégica para dar visibilidade à sua marca em um dos eventos mais aguardados do estado e em um dos veículos de comunicação que mais cresce na região. O Boticário Dia dos Namorados. 12 de junho é dia de criar memórias que jamais sairão do coração de quem você ama. Neste Dia dos Namorados, escolha o presente que mais combina com o seu amor e uma das lojas O Boticário de Camaçari. Celebre o amor com presentes que combinam com a sua história de amor. Porque para nós, cada pessoa é especial e única. Dia do Amor é aqui no O Boticário. Eleita a melhor marca para presentear quem se ama. O mês mais esperado pelos nordestinos chegou e com ele também a procura por produtos típicos da época. É amendoim, milho, laranja, coco e tantos outros ingredientes usados para fazer as comidas típicas da festa junina. Esses produtos selecionados e com preços imbatíveis você encontra aqui no novo Mix Supermercado. E a alegria do seu São João fica completa quando você vem junto com a sua família fazer suas compras. E para você, cliente do Atacadão Rede Mix, tem uma chance nova de ganhar um vale-compras no valor de R$1.000 todos os dias. Até 6 de julho. E tem mais, um grande presente. Nas compras acima de R$200, nós pagamos seu Uber de volta para casa. É o rolê do preço bom Mix Supermercados. São João no Precim com prêmios de montão. Muito bom dia, quartou em clima junino por aqui. E olha só, hoje a gente vai receber aqui o secretário de Educação, Márcio Neves, tá? A gente tá aqui com ele já preparado para a gente iniciar os blocos da entrevista. Mas antes, a gente vai levar vocês ali à sessão da Câmara Municipal de Camaçari, que aconteceu ontem, uma sessão muito importante, a 23ª sessão ordinária. A gente volta já depois dessa matéria. A movimentação começou cedo na Câmara Municipal de Camaçari na manhã desta terça-feira, durante a 23ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Os vereadores apresentaram 57 demandas, abordando projetos, requalificações e instalações de equipamentos. Hoje a gente vê que nas escolas municipais de Camaçari não sequer tem uma cesta coletiva, né, para seleção ambiental. E a outra indicação é uma indicação muito importante, é um programa, estou indicando através das sedes, um programa Cuidar de Quem Cuida. Esse programa dá um incentivo, né, um incentivo financeiro, um incentivo educativo, emocional para as crianças. De Camaçari tem 42 quilômetros de orla e nós temos uma produção pesqueira muito ativa. E os pescadores têm grande dificuldade, né, no armazenamento dos seus produtos. E aí a gente está tentando costurar essa indicação com o governo do estado para que a gente possa, ali em Arembepe, instalar essa fabricação de gelo. E a outra indicação é uma campanha de combate à esporotricose, uma doença que dá no animal, mas que passa para o humano. Então, são indicações que a gente tenta atingir toda a cidade. As indicações também reforçaram pedidos para melhorias na infraestrutura urbana, como pavimentação de ruas e reforço na iluminação pública. O nosso distrito de Parafuso, ele é muito carente de infraestrutura, da presença em si do poder público, e aquela comunidade sofre muito pela falta de uma praça pública onde possa as pessoas se reunirem, levar seus filhos, os idosos, e praça é para ser frequentada realmente pela população.
Enfim, e fizemos uma outra indicação de refletores no campo de futebol na localidade de Coqueiro de Monte Gordo. É uma comunidade que tem muitos moradores e que tem como forte mesmo a questão do esporte. E que à noite também se precisa praticar esporte. Na verdade, a Praça Santa Rita é o marco histórico da comunidade de Anembep, é a entrada da localidade, já tem mais de uma década que não recebe nenhum tipo de intervenção. E, infelizmente, é o local que nós recebemos a comunidade, os visitantes, os turistas, e prontamente, sabendo desse pedido, dessa necessidade da comunidade, solicitamos à CEINFRA que faça um estudo arquitetônico, para que nós tenhamos uma entrada digna do que é a comunidade de Anembep. E a segunda é do Largo São Francisco, que é uma praça que fica ali próximo à Praia do Canal, à Igreja de São Francisco de Assis, essa igreja que é centenária em nossa comunidade. A sessão também foi marcada por uma homenagem, a moção de aplausos em reconhecimento ao Dia do Agente de Portaria, de autoria do vereador Manuel Filho. Tive a honra de apresentar nesta casa essa justa moção de aplausos para os agentes de portaria, essa categoria tão top, que cuida não só do patrimônio, mas também cuida de vidas. E aqui na Casa do Povo, essa categoria, esses homens e mulheres, têm tido um papel muito, muito, muito importante. Eu quero parabenizar todos os agentes de portaria, que todos sejam contemplados com esta moção que foi aprovada hoje por esta casa e entregue por os representantes de vocês em toda a nossa cidade. Beijo no coração. Pautas importantes aí discutidas na AMA, todos os 23 vereadores aqui, levando pautas, discussões, aprovações de projetos. Nós ficamos felizes em poder estar participando, estar conduzindo esse momento. A Massari ter avançado através dos vereadores, cada um representando todos os 4 cantos da cidade. Você vê, vem pauta da orla, vem pauta da zona rural, vem pauta de todos os cantos. Então, os vereadores têm se planejado em cima disso. E a população aqui presente, reivindiando, ouvindo suas reivindicações. Então, hoje foi mais um dia de êxito para a AMA, com várias aprovações importantes para a cidade. Estamos de volta e olha só, quartou, a gente já está praticamente mais na metade da semana, daqui a pouco já é quinta-feira, já que estamos em clima de São João, né, Camaforró chegando, mas hoje aqui no estúdio a gente está aqui para receber o secretário de Educação, Márcio Neves. A gente vai aqui conversar um pouco em 3 blocos, tá? O primeiro bloco a gente vai estar conversando aqui sobre mais a vida, né, como foi a vida pessoal dele antes de vir para a área de educação, como é que foi, né, a sua vida até a parte profissional. No segundo bloco a gente vai focar também, né, na parte profissional, na atuação dele como secretário. No terceiro bloco a gente vai humanizar um pouco mais, colocar aí, saber as perspectivas para o futuro, né? Enfim, você vai descobrindo o que vai acontecer por aqui. Mas, por enquanto, já estamos aqui com o nosso convidado, secretário Márcio Neves. Muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Pode dar suas considerações iniciais. Bom dia. Obrigado, Rúbia, pela recepção. Dá um abraço aqui a João e a toda a equipe aqui da TV Bahia Diário. Eu quero dizer a vocês assim que o trabalho de vocês na cidade tem levado de uma forma tão transparente e tão legal a informação, uma forma suave, leve, né? Isso nos dá conforto de estar podendo estar batendo esse papo. Quero aqui desejar um excelente dia a todos os seguidores de vocês aqui, os telespectadores também, porque é importante. Eu quero deixar claro para vocês que a Secretaria de Educação hoje está lá à disposição para qualquer tipo de questionamento. Inclusive, ao vir aqui, recebi ligação de um vereador sobre alguns problemas de algumas unidades escolares. A gente está sempre buscando resolver os problemas, sabe? Então, assim, a gente não tem pauta proibida, a gente não tem problema nenhum do contraditório, de ser questionado, porque a gente quer consertar. E para consertar tem que saber ouvir. E então, quero aqui agradecer a vocês por essa oportunidade de poder estar dialogando com o público de vocês.
que legal, gente. Se sinta aqui à vontade. A gente tem a honra de receber, né, o secretário, ele que fez a própria história, né, se dedica, né, a vida até hoje, garantindo aí um caminho de educação para milhares de jovens. E, assim, professor militante, né, da área da educação e atualmente o secretário do município. Para você que está chegando agora, não esquece de compartilhar, né, essa entrevista, que vai ser muito importante. Né, comenta, se tiver alguma pergunta para o secretário, fica à vontade, que a gente passa para ele aqui ao vivo e ele responde, tá certo? Mas antes, vamos iniciar do começo, né? A gente quer saber um pouquinho, secretário, como é que foi essa caminhada antes do secretário Márcio, tá? Como é que tudo começou, né? Você cresceu numa família de 15 irmãos, né? Onde foi que você nasceu? Como foi crescer numa família tão grande? Eu acho que hoje, a gente olha assim, eu estranhei, o pessoal normalmente quer ter 2 filhos, né? 1, 2 filhos. E assim, minha mãe também veio, né, de uma família grande, né? De uma família de quase 15 irmãos também. E a gente sabe que é uma luta, né? Mas eu vi a biografia que o senhor mandou para mim e fiquei, poxa, surpresa com a sua caminhada, né? E a gente quer saber um pouco antes do Márcio, né? Do Márcio, secretário. Como é que foi esse início de caminhada? Como é que foi sua infância? Olha, minha infância, uma infância muito simples, humilde. Você imagina você morar com, na verdade, eram 12 irmãos, filhos de minha mãe, e mais 4 irmãos que meu pai tinha, né, fora do relacionamento com minha mãe. E minha mãe sempre é uma mulher gigante, acolhedora, e sempre abraçou os outros irmãos que, por exemplo, minha irmã mais velha, ela é filha de uma outra mulher, né? Mas ela é madrinha de minha filha Marisol. Porque a gente fomos criados mesmo sem nenhum tipo de blindagem ou resistência, sabe? Então, um carinho, um respeito. Mas isso era muito fruto da grandeza que minha mãe tinha, né? De acolher todo mundo. Minha casa andava muito cheia de gente, porque meu pai gostava muito disso, sabe? E minha mãe, aquela mulher que aceitava, mas aceitava porque ela gostava também de cuidar das pessoas. Eu aprendi muito isso com ela, sabe? Minha mãe era uma coisa fora do normal. E também porque, assim, minha mãe dona de casa, né? Meu pai mestre de obras. E eu perdi meu pai muito cedo. Eu era um dos filhos mais novos. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, e aí perdi meu pai. Minha irmã mais nova tinha 2 anos de idade e acabei crescendo e investindo nela. Porque era a nossa caminhada. A gente foi crescendo junto com muita dificuldade. Nós vivemos assim, logo depois que meu pai faleceu, a gente ficou vivendo de uma certa forma de ajuda de vizinhos, assim, porque imagine tanta criança, tanto jovem em casa, e assim, sem um pai, né? Minha mãe começou a receber uma pensão, que é de um salário mínimo, para cuidar de tanta gente. Onde? Que cidade? Eu nasci em Cruz das Almas, sou cruzalmense, né? E aí a gente cresceu, mais ou menos com meus 11, 12 anos de idade, comecei a trabalhar, né? E eu pegava as plantinhas, né? Eu pedia as plantinhas da minha vizinha, levava para a feira para ir vender. E aí ela me dava um dinheirinho, né? Depois eu fui trabalhar de marceneiro, era um estagiário na marcenaria. Depois eu fui trabalhar dando banca. Eu pegava os filhos dos vizinhos assim, dava banca para juntar dinheiro para comprar minha primeira bicicleta e comprar também, e guardar o dinheiro para pagar a mensalidade do pré-vestibular e as inscrições do vestibular. Porque antigamente não tinha uma prova única como hoje tem o Enem, e também era muito raro a gente conseguir a isenção. Isso em 1900 e quanto? Na década já de 90 mesmo, porque eu terminei o ensino médio em 89, né? E aí em 90 eu já estava tentando entrar na universidade. E aí no ano eu já entrei logo, né? Aí fiquei estudando pré-vestibular e mais ou menos em julho passei na universidade e comecei a estudar. Aí eu passei na UFES, em Feira de Santana.
Aí é outra dificuldade, porque minha mãe não tinha condições de me bancar na cidade. Aí eu fiquei vivendo na residência universitária, que tinha dentro da universidade, de forma clandestina, porque eu não tinha condições mesmo de pagar uma república, como alguns colegas tiveram. Para você ter ideia, até para ir para Feira de Santana, no último dia de matrícula, eu peguei carona com o pai de um amigo que passou também, porque minha mãe não tinha nem condições de me dar o dinheiro da passagem para fazer a matrícula. Mas eu resisti, eu fui, né? E como eu tinha aqui foi minha grande oportunidade ali, eu não podia perder. Quando eu entrei na universidade, para sobreviver, eu fiz algumas coisas. Tipo, eu vendia ficha telefônica, eu fazia geladinho para vender na universidade. Mas também tinha uma outra coisa, assim. Eu percebia que meus colegas mais velhos alguns trabalhavam em estagiário em banco, em outras coisas. E aí o que é que eu pensava? Eles chegavam tão cansados e já apertado o tempo para ir para aula. E aí, como eu não trabalhava ainda, que estava no primeiro semestre, é difícil estágio no primeiro semestre, né? Então eu ficava vivendo de bico, assim. E aí eu falei, olha, eu sei cozinhar. Eles chegam do trabalho, não tem tempo nem de fazer nada para comer. Então, assim, eu cozinhava para eles, que eles tinham dinheiro para comprar comida, só não tinha tempo. Eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Aí eu pegava, cozinhava e tirava logo o meu prato de comida, né? E eles chegavam, jantavam e iam para aula. Garantia o alimento. Garantia. E pronto, eu passei o segundo semestre, entrei no programa de bolsa da universidade, consegui me regularizar na residência. Inclusive, semana passada encontrei até a ex-reitora, que foi secretária de Educação do Estado, professora Nasci Paim. Falei até ela, porque eu fui muito grato a ela, porque na época ela era pró-reitora da universidade. E aí depois virou reitora da universidade. E aí eu narrei para ela e agradeci, porque ela me ajudou muito na época, né? Assim. Legal. E era começou com o curso na faculdade? Eu sou licenciado em Geografia, eu sou professor de Geografia. Pronto. Então foi a sua primeira e aí foi a única... Graduação, sim. Graduação, e depois foi as especializações. Mestrado e tal. E essa coisa de andar 4 quilômetros, é porque a escola era longe mesmo? Só tinha aquela escola na cidade? Como era? Era escola pública. Eu estudava numa escola que era muito longe da minha casa. Cidade interior não tem transporte público, né? Imagine que a Camaçari passou esses 8 anos sem ter uma cidade dessa. Imagine no interior na década de 90. Na verdade, é a década de 80, porque ainda estava fazendo o ensino fundamental. Mas, assim, isso era uma alegria, ia com os irmãos ou com os colegas. Então, assim, coisa de criança, coisa daquela época que a rua não era tão perigosa. Né? Tava todo mundo ia voltar. Acontecia isso também na minha infância. A gente estava no modelo, não tinha dinheiro para, como a gente hoje consegue tão mais fácil, né? Tinha que todo mundo a pé, né? Ia, voltava, nada acontecia, tava tudo certo. O senhor destacou sobre a eleição de Lula em 89, né? Que foi um divisor de águas, assim. Por que foi tão impactante para você? Olha só, 89 foi o ano que eu terminei o terceiro ano do ensino médio. E eu até hoje, nós temos um grupo de WhatsApp com os colegas, né, dessa turma do terceiro ano. A gente sempre se conversa, todos os dias praticamente. Aquele ano para mim foi importante porque imagine aquela época no interior da Bahia você ser de esquerda. Eu era um menino, eu não tinha noção crítica do que é direita, o que é esquerda. Mas o debate político da esquerda me cativava. Essa coisa de cuidar dos mais humildes, essa coisa de defender a classe trabalhadora, de cuidar dos mais pobres, isso sempre foi. Meu pai e minha mãe não tinham letramento para ter essa crítica, né? Então eu aprendi na sensibilidade. Então eu gostava de assistir desde criança programas eleitorais, todo mundo desligava a TV, eu gostava de assistir, né? Antigamente a novela era muito forte na cultura brasileira, então todo mundo ficava esperando a novela. Então eu lembro que os
os programas eleitorais começavam entre a novela das 7 e a novela das 8. Quando todo mundo desligava para esperar a próxima novela, eu estava ali atento assistindo o programa eleitoral. Então, assim, fui me formando através da TV mesmo. E depois, assim, comecei a militar no movimento estudantil, né? E aí uma coisa interessante, quando eu cheguei na universidade, quem era o professor que dialogava muito com a gente? Era o meu professor de Geografia Rural, que é o atual governador do estado da Bahia, professor Jerônimo, né? Para você ter ideia, a minha história com o Jerônimo tem o tempo que eu tenho de formado um pouquinho antes, né? Porque ele foi meu professor. Então, assim, a gente se conhece desde aquela época, né? Então, ele nos dava orientação. Ele, para você ter ideia, Jerônimo era tão simples, sempre foi, essa grandeza de homem também, que ele dormia lá na residência universitária. Ele ficava discutindo com a gente, dando orientação política, e além da alegria dele, né? Ele sempre foi uma pessoa muito alta astral, assim, era muito legal. Que legal, né? Saber esses detalhes, assim. Isso foi minha surpresa. O Jerônimo foi seu professor, né? Sim, sim. Que legal, governador Jerônimo. Para finalizar esse bloco, como é que você veio parar em Camaçari e começou essa militância aqui na área de educação? Foi coisa de Deus. Deus mesmo que tinha um destino assim para mim, para aqui. Porque eu só tinha vindo em Camaçari uma vez na minha vida. Quando eu estava na adolescência, meus irmãos sempre trabalharam no polo petroquímico. E aí, mais moravam em Salvador, os mais velhos. E aí me trouxe umas férias para passear, né? Coisa de menino, querendo passear na capital. E aí eu passei um dia escondido lá no polo para depois ir para casa, né, em Salvador. Aí eu lembro que eu comia a marmita dos peões, tal, um dia de aventura, bem legal. Mas aí eu cresci, toquei a minha vida. Com 16 anos eu já sabia que queria ser professor. Eu já sabia, eu estava focado nisso. Eu confesso a você que naquele momento eu não sabia que disciplina, porque eu gostava muito de matemática, sempre fui bom, mas assim, eu queria uma disciplina que dialogasse com pessoas, que falasse de gente, que falasse de meio ambiente, sabe, que falasse de política. Aí eu encontrei na geografia esse caminho, porque falava de tudo. Para você ter ideia, eu observei quando eu estava fazendo faculdade que o curso de geografia era o único curso da UFES que tinha disciplina em todos os departamentos. Todos, se você olhar na área do departamento de tecnologia, na época de geociência, no departamento de biologia, por causa da questão das florestas, da questão ambiental, letras, o departamento de geografia, de história, né, ciências humanas, tal, que é muito natural. Então, assim, ciências sociais, economia, por exemplo. Então, foi a disciplina que eu me encontrei dentro dessa pluralidade que efervescia em minha mente, assim, sobre querer conhecer o mundo de uma forma diferenciada, né? E naquele processo escolhi ser professor e também acabei chegando à UFES, como eu já te narrei, e depois, para chegar em Camaçari, eu passei num concurso do estado em primeiro lugar. Só tinha uma vaga no Colégio Mascarenhas para professor de geografia. Aí eu passei em primeiro lugar. Aí eu vim para aqui e estou aqui há 27 anos. Cheguei em 89, né? Cheguei em 89 aqui. Em 89 não, desculpe, em 98. 98, eu tô desde 98. Desde 98 eu tô aqui. Então, eu não sei como você não foi professor, porque eu passei pelo Mascarenhas, pelo Modelo. Meu ensino médio foi em escola pública, foi muito bom, inclusive. Mas acho que deve ter passado raspando. Você foi professor do meu esposo, né? O Kiyoshi. E de várias pessoas também que eu conheço. Assim, olha, meu professor e tal. Botei no status lá, que a gente ia fazer essa entrevista. O pessoal, olha, ele foi meu professor. É bom, né? Ter passado assim pela vida e feito a diferença na vida de várias pessoas. Gente, esse bloco, infelizmente, já tá acabando, mas a gente vai para um pequeno comercial. A gente volta aqui com
com o professor Márcio, secretário de Educação, para a gente falar mais um pouco, né, sobre essa transição aqui para a área da situação dele de como professor também, mas como atuação na Secretaria de Educação. Fica aí que a gente volta já já. TV e Portal Bahia Diário vão transmitir ao vivo o Cama Forró 2025. O Espaço Camaçari 2000 será palco de uma das maiores edições do Cama Forró dos últimos anos. E você vai poder acompanhar tudo de perto através da transmissão ao vivo do Portal e da TV Bahia Diário. Com uma equipe experiente formada por repórteres, produtores, cinegrafistas e editores. O Bahia Diário está preparando uma cobertura completa, levando para o público toda a emoção da maior festa junina da Bahia. E para que este espetáculo aconteça, o Grupo Bahia Diário está em busca de parceiros que queiram somar forças com este grande projeto. Uma oportunidade estratégica para dar visibilidade à sua marca em um dos eventos mais aguardados do estado e em um dos veículos de comunicação que mais cresce na região. O Boticário Dia dos Namorados. 12 de junho é dia de criar memórias que jamais sairão do coração de quem você ama. Neste Dia dos Namorados, escolha o presente que mais combina com o seu amor e uma das lojas O Boticário de Camaçari. Celebre o amor com presentes que combinam com a sua história de amor. Porque para nós, cada pessoa é especial e única. Dia do Amor é aqui no O Boticário. Eleita a melhor marca para presentear quem se ama. O mês mais esperado pelos nordestinos chegou e com ele também a procura por produtos típicos da época. É amendoim, milho, laranja, coco e tantos outros ingredientes usados para fazer as comidas típicas da festa junina. Esses produtos selecionados e com preços imbatíveis você encontra aqui no novo Mix Supermercado. E a alegria do seu São João fica completa quando você vem junto com a sua família fazer suas compras. E para você, cliente do Atacadão Rede Mix, tem uma chance nova de ganhar um vale-compras no valor de R$1.000 todos os dias. Até 6 de julho. E tem mais, um grande presente. Nas compras acima de R$200, nós pagamos seu Uber de volta para casa. É o rolê do preço bom Mix Supermercados. São João no Precim com prêmios de montão. Volta agora para o bloco 2 aqui com um papo interessantíssimo aqui com o secretário de Educação, Márcio Neves. Para você que está chegando agora, comenta se tiver qualquer pergunta para o secretário, fica à vontade que a gente lê aqui ao vivo, ele responde para a gente, tá? Voltando aqui ao nosso bloco 2, a gente vai focar um pouco na atuação aqui do secretário, né? E também como professor e militante aqui em Camaçari. Secretário, como é que foi essa atuação em trazer, né, o IFBA, a Cidade Saber? Como foi essa coisa, né? O AB também. Como é que foi esse trabalho, essa atuação nesse sentido? Rúbia, é assim, eu quero muito deixar claro a você e dos seus telespectadores que eu nunca tive essa vaidade nem essa pretensão de um dia chegar aonde a gente conseguiu chegar até hoje em relação a essa construção da educação. Eu era um professor que muito jovem, eu cheguei aqui com 23 anos de idade, comecei a dar aula no Mascarenhas. Eu lembro muito bem que assim, a disputa política dentro da escola se dava entre o PCdoB, que era o professor Julinho, né, que era o gestor do Colégio Estadual do POC, e o professor Walter, que foi o antigo secretário de Educação. Então, Julinho do PCdoB e Walter do PT, e os dois querendo me recrutar, né, para ficar na militância com eles dois. Eu ainda assim muito querendo me assentar, conhecer as pessoas, conhecer a política. Na verdade, nem a política da cidade, assim, eu estava muito preocupado naquele momento. Ali estava com outro foco na vida, assim, apesar de ter militado tanto. Falei assim, vou me organizar de outra forma. Mas aí a política chama de novo para a tarefa,
Então comecei a desenvolver um trabalho, mas assim era muito mais preocupado mesmo com o futuro da juventude do que preocupado com o meu futuro político, sabe? Tinha muitos professores maravilhosos no Mascarenhas, né? Professor Romios, que já se foi, tem nossa querida professora Luciene, que, né, sempre a gente se conversa, professora Denise, eram muitos colegas, professora Jurema. E a gente, assim, sempre, Lídia, Gregório, a gente sempre preocupado com criar uma cultura de colocar aqueles meninos na universidade. Então, naquele momento, eu era só mais um professor que sonhava em construir um futuro melhor para aquela juventude. A política me chamou, eu conheci Caetano, ele então candidato a vereador, e aí a gente, né, eu na época, eu não apoiei ele para vereador, porque eu apoiei o professor Walter, tá certo? E que era presidente do CISPEC, Sindicato dos Professores. Mas assim, logo quando Caetano ganhou, aí ele foi candidato a deputado estadual, aí eu já apoiei ele para deputado. E aí nós ganhamos a eleição para deputado e nós começamos a construir o projeto de ganhar a eleição de 2004. Isso foi em 2002. 2004 ganhamos a eleição para prefeito, assumimos em 2005. E assim, eu falei, eu ia continuar dando minha aula normal. Aí ele me chamou, falou assim, foi Caetano, falou assim, você quer ir trabalhar onde? Eu falei assim, Caetano, eu não fiz campanha para ter cargo, eu fiz campanha porque eu queria assim mudar a cidade, né? Exato. Aí ele falou assim, não, você ajudou a construir o projeto, agora vai ter que ajudar a governar a cidade. E aí me chamou, na época me deu cargo o primeiro cargo que eu tive na prefeitura foi de gerente do ensino técnico. E aí foi que a gente foi articular os cursos técnicos do Mascarenhas, do Colégio Cidade, né? Do CETEP, que na época o CETEP era uma escola privada, tá certo? Que prestava serviço como o Senai, assim, mas era uma instituição privada. Aí a gente conseguiu transformar o CETEP em um colégio estadual. E também implantamos os cursos técnicos nos colégios. Começou ali na cidade de Camaçari, no Cidade de Camaçari e no Mascarenhas. Tinha química, meio ambiente. Pronto. E aí, o que foi que aconteceu? Nós, nesse processo também, começamos a lutar para vir o Cefet, que hoje é o IFBA. Porque foi nossa proposta de campanha, nós fizemos esse compromisso com a cidade, que iríamos trazer o Cefet, isso na eleição de 2004. E aí nós começamos a construir isso. Aí na época a então diretora, a professora Aurina, aí quando o presidente Lula transforma os Cefetes em institutos federais, então ela deixa de ser diretora e passa a ser reitora. E aí ela, né, não sei se vocês sabem, mas a professora Aurina, que foi a reitora do IFBA, geral, da Bahia inteira, ela é moradora de Arembepe, né? Então, ela fez muito esforço para esse IFBA estar aqui. E aí você tinha o professor Afonso, que foi o primeiro diretor do campus de Camaçari, que também sempre foi um professor muito dedicado. Então, assim, a gente foi juntando forças de pessoas que queriam. Então, não foi uma coisa só minha, né? Primeiro que o prefeito estava muito dedicado a isso, na época, o prefeito Caetano, e aí a gente foi juntando força de todo mundo e conseguimos trazer o Cefet, inauguramos no antigo LTA, dali, naquele prédio onde foi a formação da Ford, reformamos todo, botamos o Cefet e o Senai, dividimos o prédio. Esse prédio hoje foi doado à UFBA, nós estamos reformando o prédio para a UFBA sair da Cidade do Saber e ir para lá agora, porque a gente precisa fazer a nova Cidade do Saber, vai ser muito legal, vai ser um negócio fabuloso, a nova Cidade do Saber. Caetano deve anunciar nos próximos meses, eu não posso adiantar, mas assim, vai ser diferente do que foi, e muito melhor. E aí pronto, aí nós, com a inauguração da Cidade do Saber em 2007, como eu dividi a pasta
do ensino superior com o professor Demétrio. E aí o professor Demétrio vai assumir a Cidade do Saber e eu assumo a pasta completa do ensino técnico superior. Aí eu virei coordenador geral. Aí foi quando a gente trouxe a UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Virei coordenador da universidade aqui na cidade, com 4 universidades, né? Como referência, além da UNEB, da UFBA, nós tivemos a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade Rural de Pernambuco e a Universidade Federal da Paraíba, né? Aí pronto, nós fizemos um grande projeto de inclusão digital, principalmente na rede pública, porque a gente tinha professores que tinham 2 dificuldades. Primeiro, não sabia ligar um computador. Segundo, não sabia ligar um data show. Então, foi muito legal para aquele momento, né? Formar os nossos docentes dentro de um mundo, né? Digital, talvez um dos primeiros processos assim de inclusão digital mesmo da rede. E aí pronto, através da UAB foi muito forte. Também fizemos formações para disputar editais de mestrado, doutorado, né? Para você ter ideia, a gente começou em 2005, a nossa rede nem 100 colegas tinha pós-graduação. Quando o Caetano saiu em 2012, a nossa rede tinha mais de 1.000 professores pós-graduados. Caramba. Né? Então, assim, foi um cenário de muito investimento, né? A própria cidade revolucionou muito o transporte universitário. Eu lembro que na campanha, os meninos ficavam mostrando o transporte até o chão da pista via, né? Quando chovia mais dentro do que fora. E aí quando a gente entrou, a gente botou ar-condicionado, ônibus com ar-condicionado para os estudantes universitários, ampliamos, eram 30 linhas, colocamos 80 roteiros na época, também botamos som, TV, assim, mudamos o formato da bolsa universitária, ampliamos de 200 para 1.500 bolsas. Então, fizemos muita inserção de jovens no mercado de trabalho através da bolsa estágio, né? Eu lembro que eu coloquei mais de 1.500 jovens para trabalhar, né? Então, assim, foi uma revolução mesmo, sabe? Conceitual. Isso foi entre 2005 e 2012. Nesse período. Foi. É interessante, né? E como é bom estar militando alguém que de fato queira fazer a diferença, independente do que vai acontecer amanhã. Né? É a questão do legado, isso é importantíssimo. Secretária, a gente infelizmente ainda tem esse dado de que 50%, né, do analfabetismo do Brasil está aqui no Nordeste, né? E Camaçari é uma cidade industrial, um dos maiores polos que existe na América Latina. É triste saber que tem muita coisa ainda para se fazer aqui, mas que existe um trabalho como o do senhor, por exemplo, né, nos bastidores, que às vezes, por exemplo, né, eu estava lá estudando no Mascarenhas na minha época, sem saber que existia, por exemplo, a gente não sabe dessa coisa do bastidor. Que tem, o jovem ali não tem a consciência, às vezes, de que há pessoas fazendo com que aquilo ali aconteça. Com que aquele ensino técnico chegue lá para ele sair trabalhando. Meu pai, por exemplo, meu pai é uma pessoa, é professor também, pedagogo, mas é advogado, é escritor, ele é químico, e ele saiu de um ensino médio técnico, né? Por causa disso, hoje, né, ele passou anos e anos trabalhando em função, né, dessa formação que ele teve, né? Sustentando a família, né, num polo petroquímico, em função dessa formação que teve, né, a oportunidade de sair do ensino médio já com uma profissão, o que é importante. Então, às vezes, os bastidores, as pessoas não sabem o que acontece, o trabalho que está sendo feito por trás para que as pessoas tenham essa oportunidade. Então, isso é muito interessante. Agora, na Secretaria de Educação aqui, a gente entende que a gente encontrou um cenário bem complicado, eu acompanhei as visitas nas escolas, né? O que a gente hoje é 10, né? De junho? 11, desculpa, amanhã é dia dos namorados, meu Deus. 11 de junho. Que hoje, 11 de junho, a gente tem de avanço ou que está aí em caminho a, né, ser
ser próximo aí de resolver, ou estar em um caminho de resolver aqui em Camaçari hoje na educação, né? Considerando, inclusive, esse índice que a gente acabou de comentar aqui. Pronto. Já que você falou do analfabetismo, eu quero falar de alfabetização. Primeiro que a política do governo federal e do governo estadual é focar na alfabetização, né? Principalmente das crianças até os 7 anos de idade. E isso tem sido uma meta nossa, assim, crucial. Qual é o nosso grande problema hoje? De verdade, assim, sem querer fazer politicagem, é que, assim, eu não acredito, e assim, não dá para acreditar como é que um município como Camaçari conseguiu chegar ao caos que se estabeleceu na educação desse município nesses 8 anos. E não é só do ponto de vista físico, estrutural, sabe? É do ponto de vista pedagógico. Destruíram a educação do nosso município. A nossa política de formação de professor ficou o tempo todo terceirizada, sabe? A interesses privados e pessoais. Então, nós estamos assim organizando a educação de todos os ângulos. E assim, para criar um momento de decência, porque ainda não conseguimos. Tá muito aterrorizante o cenário. Mas nós estamos assim trabalhando insistentemente, sabe? Eu tenho aqui que fazer um agradecimento a cada professor, a cada educador, a cada não docente que hoje está tendo a coragem de entrar numa escola, sabe? Porque realmente a escola que a gente recebeu, para você ter ideia, das 111 a gente não tinha condições nenhuma de abrir 24. Nenhuma. Então a equipe de infraestrutura, em parceria com... Você acompanhou, você foi para as visitas, via, né? Tivemos que dar uma ajustada para poder limpar a escola, e aí a Defesa Civil, a CESP, né, a ST, todo mundo ajudou para poder a gente começar as aulas no dia 10, até na sexta-feira, antes de começar as aulas na segunda, eu fui questionado, assim, o governo parou para questionar assim, ó, vai mesmo começar? Eu falei, vamos começar, vamos obedecer o calendário dia 10, e começamos as aulas dia 10, sabe? Então, assim, tivemos foi um momento, assim, de uma decisão de muita responsabilidade, mas, assim, tenho enfrentado esse debate, indo para as unidades escolares, e aí eu vou já lhe dar satisfação do que a gente avançou, do ponto de vista pedagógico, além desse processo de estar organizando a formação, principalmente dos professores de língua portuguesa e de matemática, por conta desse ano ser ano de prova para o IDEB, mas assim, também nós já fizemos assim uma ação muito importante, que foi a adesão à política de combate ao racismo, né, por conta da lei 10.639, 11.645, porque nós perdemos 8 milhões do Fundeb por conta da não aplicação adequada a essa política no município, sabe? A gente não pode, a gente precisa reparar isso, e para não continuar perdendo esses recursos. Então, através da Unilab, para você ter ideia, a Unilab ofereceu na época, quando vieram oferecer. E aí eu não sabia, a vice-reitora da universidade, no dia do lançamento do projeto, ela disse assim, olha, Márcio, quero te agradecer, e ficou isso marcado para mim, porque você foi o primeiro secretário da região metropolitana e dos 11 municípios que aderiram, ou seja, eles estavam há mais de um ano tentando. O primeiro que abriu a porta para aceitar fomos nós. E ela falou assim, depois que você aceitou, um bocado aceitou. Aí assim, eu nem sabia disso, sabe? E aí tanto que ela escolheu, a Unilab escolheu aqui. Poderia ter sido em São Francisco ou em qualquer outra cidade, sabe? Mas assim, preferiram aqui
para agradecer a Camaçari, porque foi o primeiro município, Legal. né? E quantos professores, eles ofereceram 200 vagas, depois ampliamos, pedimos 300 vagas, e aí acabou, hoje nós temos mais de 350 colegas hoje na formação. Sábado já foi a segunda aula, né? Porque foi a aula inaugural no dia, e aí já teve a primeira aula mesmo. São 6 salas, os professores já estavam em processo de oficinas lá. Eu pedi emprestado a escola CETEP, então está sendo aos sábados, né? Convido vocês da imprensa, da mídia, que vá lá também. No próximo sábado vai ter aula de novo, porque, por conta dessa questão do calendário dos festejos. Então vamos ter 2 aulas seguidas, que seria uma presencial por mês, e aí colocamos logo 2 para acelerar o calendário. Mas assim, além disso, nós fizemos adesão ao Brasil Alfabetizado depois de muito tempo, e aí nós conseguimos 15 professores para fazer formação nas comunidades da Orla, e mais 25 aqui na sede, então para poder a gente desimpactar o analfabetismo, né, mesmo na cidade. Um programa do governo federal, cada professor desse recebe uma bolsa para poder estar nas comunidades formando turmas para poder diminuir o analfabetismo, né? Nós conseguimos ampliar esse ano já de 3.000 para 5.000 estudantes do tempo integral. Nossa meta, eu sonhei, né, de ser 12.000, não consegui, porque a estrutura das escolas está muito precária, seria até não seria de bom senso, né? E aí o prefeito me chamou: Márcio, vou esperar um pouquinho, vou fazer a coisa mais com calma. E aí realmente ele estava certo, recuamos, mas avançamos, né? Praticamente quase que colocamos mais de 70% do que tinha, ampliamos consideravelmente o número de alunos de tempo integral, implantamos o pré-IFBA dentro desse processo, para poder os alunos do 9º ano da rede ter a oportunidade de entrar no IFBA. Então, nem todos têm condições de pagar um pré-IFBA privado, então nós fizemos também uma adesão ao programa do governo federal para poder entrar no IFBA, né? E os meninos já estão tendo aula lá no IFBA mesmo. O professor Lúcio, o diretor do IFBA, me prometeu que vai abrir mais uma turma agora para o 2º semestre e dar sequência da que está. Então nós vamos ampliar o número de ofertas, né? Naquele caso, eu fiz muita campanha para que os meninos do 9º ano do Jardim Limoeiro, daquela região, fossem, porque o IFBA está ali para isso, né? Para atender a periferia também. Mas assim, também tem estudante de toda a cidade, sabe? Até inclusive da Orla lá. E assim, essas foram a política de formação de professor. Por exemplo, esses dias a professora Elvira estava fazendo formação da educação inclusiva, né, especial, atendeu mais de 200 professores. Assim, poderia, depois aqui eu te mostro as fotos assim da formação, salas lotadíssimas, professores, porque a gente tem esse compromisso, né, com as nossas crianças atípicas. E dizer a vocês que a nossa política de formação não vai ficar limitada apenas aos professores, tá bom? Então toda a comunidade escolar vai ser formada ao longo da nossa gestão. Então a gente quer que a política antirracista seja um debate corriqueiro dentro da nossa escola. A política de acessibilidade e de inclusão também. Então todos, desde o porteiro, a merendeira, secretário escolar, né, os técnicos da secretaria, todo mundo tem que aprender, sabe? Para poder até entender como é que se respeita as pessoas nas suas diferenças, né? Secretário? É interessantíssimo, gente. Você vê que é um trabalho que não é à frente somente da infraestrutura, mas também
né, um trabalho que às vezes passa invisível, né, pela população, mas está ali quando você chega, ó, isso mudou, aquilo mudou, essa geração está mudando, e é justamente um trabalho que é feito dessa forma. Gente, o papo tá tão interessante que seria bom se fosse dividido em diversos episódios do Netflix e a gente conseguisse colocar em documentário. Eu estou à disposição. Então. Mas a gente tem que finalizar esse bloco com um comercial. O próximo bloco é bem menorzinho, realmente, que é para terminar. Mas a gente vai para um breve comercial e a gente volta já já. A gente vai entrar com a Bibi? Pronto, então a gente vai lá na Bibi saber o que está acontecendo lá. TV e Portal Bahia Diário vão transmitir ao vivo o Cama Forró 2025. O Espaço Camaçari 2000 será palco de uma das maiores edições do Cama Forró dos últimos anos. E você vai poder acompanhar tudo de perto através da transmissão ao vivo do Portal e da TV Bahia Diário. Com uma equipe experiente formada por repórteres, produtores, cinegrafistas e editores. O Bahia Diário está preparando uma cobertura completa, levando para o público toda a emoção da maior festa junina da Bahia. E para que este espetáculo aconteça, o Grupo Bahia Diário está em busca de parceiros que queiram somar forças com este grande projeto. Uma oportunidade estratégica para dar visibilidade à sua marca em um dos eventos mais aguardados do estado e em um dos veículos de comunicação que mais cresce na região. O Boticário Dia dos Namorados. 12 de junho é dia de criar memórias que jamais sairão do coração de quem você ama. Neste Dia dos Namorados, escolha o presente que mais combina com o seu amor e uma das lojas O Boticário de Camaçari. Celebre o amor com presentes que combinam com a sua história de amor. Porque para nós, cada pessoa é especial e única. Dia do Amor é aqui no O Boticário. Eleita a melhor marca para presentear quem se ama. O mês mais esperado pelos nordestinos chegou e com ele também a procura por produtos típicos da época. É amendoim, milho, laranja, coco e tantos outros ingredientes usados para fazer as comidas típicas da festa junina. Esses produtos selecionados e com preços imbatíveis você encontra aqui no novo Mix Supermercado. E a alegria do seu São João fica completa quando você vem junto com a sua família fazer suas compras. E para você, cliente do Atacadão Rede Mix, tem uma chance nova de ganhar um vale-compras no valor de R$1.000 todos os dias. Até 6 de julho. E tem mais, um grande presente. Nas compras acima de R$200, nós pagamos seu Uber de volta para casa. É o rolê do Preço Bom Mix Supermercados. São João no Precim com prêmios de montão. Estamos de volta aqui no bloco 3 agora. Para quem está chegando, estamos aqui conversando com o secretário de Educação, Márcio Neves. Se tiver pergunta, se tiver comentário, pode colocar aí que a gente pergunta aqui para Márcio antes de a gente terminar o programa, tá certo? E voltando aqui ao nosso papo com o secretário, a gente estava conversando em relação aos desafios, né, hoje na secretaria, né, um pouco do balanço, um pouco dos avanços aí na Secretaria de Educação, que é um tema muito importante, é um tema para a gente conversar aí 1 hora, ainda ter muita coisa para resolver, muita coisa para conversar, né? Mas a gente tem que dividir um pouco os blocos para poder a gente conseguir abranger também outros aspectos da vida, aproveitar a oportunidade de abranger outros aspectos da vida aqui do secretário Márcio. Márcio, como é que sua família participa assim dessa demanda toda? Eu imagino que, principalmente agora no começo, né, da gestão, existe essa demanda com mais a sua idade, né, com mais frequência nos trabalhos. Eu acredito que até no domingo você deve estar tentando resolver alguma coisa. Como é que a família, né, participa dessa demanda, né? Você tem Marília, Marisol e Maria Luna, não é isso? Como é que é esse vínculo? Como é que é essa relação aí com o trabalho? Eu sou muito feliz assim, em relação a minhas meninas filhas, a minha esposa Maria. Eu sempre
E aí eu queria muito compartilhar isso com vocês. Outro dia, né? Eu sempre fui muito angustiado com esse negócio de jovem que às vezes é envolvido com drogas, tem uma vida assim, meio, né? Complicada. E eu sei o sofrimento de muitos pais em relação a isso, acompanho. E é uma coisa que me deixa muito aflito, né? E eu, assim, acompanhando as minhas filhas, tá? Outro dia eu falei a elas assim, filhas, a gente tem uma vida que a gente tem que agradecer muito a Deus sempre, porque meu maior problema com vocês é hoje ter que ter dinheiro para pagar a faculdade de vocês. Que problema bom eu tenho de arranjar dinheiro para pagar a faculdade de vocês, sabe? E enquanto outros pais têm outros problemas mais, né, complicados com os filhos, sabe? E eu falo isso porque eu sou muito do engajamento dessa luta, sabe? Da gente induzir o jovem ao caminho do bem, se libertar desse processo. Ontem, por exemplo, nós fizemos uma ação importante com a polícia, que é o PROERD, né? Que é um programa mesmo da Polícia Militar de combate às drogas e à violência, o bullying. O PROERD é um programa assim, muito sensível, que mexe muito com a autoestima do jovem, da criança, na verdade, porque assim, em Camaçari eles sempre optaram pelo 5º ano. Em outros municípios eles pegam do 6º ao 9º ano, que é uma coisa que o Conselho Tutelar ontem, que estava lá presente, me provocou. E aí a gente vai tentar conversar para ver se a gente amplia para os outros, né? Porque eles ainda têm poucos técnicos liberados pela polícia para poder atender tanto. Nós formamos ontem 1.260 crianças, sabe? Já é um bom começo. Um bom começo, né? E aí, como são 2 semestres, né? A gente vai replicar isso agora no segundo semestre, entendeu? Então isso é tão legal, ver aquelas crianças, tem uma sementinha ali, sabe? Tem. Sabe? Fica. E a gente não pode nunca ignorar a capacidade da criança de aprender, sabe? Elas aprendem do jeito delas. Eu lembro que eu tinha um coordenador pedagógico e eu dava aula em uma escola, né, do 6º ao 3º ano. Na época era 5º ano ainda. 5ª série. Era a 5ª série. Da adolescência, na outra fase. Quando eu dava aula no Moneiro, ele falava assim, ó, eu confesso que eu não entendo como é que você consegue dar o mesmo assunto pro menino da 5ª série e o assunto do 3º ano. Dá pra ver aqui, ó. Eu conversando, você explicando a cronologia dos fatos, a gente entende como um professor de fato explicando, né? Aquela forma didática de entender. Então, quem assiste vai entender exatamente. A maior complexidade que a gente pergunta, a gente tenta passar da maior mais simples. Então, mas por causa disso. lhe respondendo, assim, é uma relação muito legal. Eu tive mais a oportunidade de estar acompanhando mais Marília e Marisol. Então, nunca abri mão de levar para a escola. Até hoje levo para a faculdade, né? Marisol, como em outro município, fica mais complicado para mim. Mas Marília eu levo, a mais velha, que ela estuda aqui na FAMEC. Luna, eu não consigo levar para a escola, mas eu tenho um compromisso com Luna, que é terça e quinta ir para casa almoçar com ela. Eu cumpro. Aí a gente, no meio da confusão das agendas, assim, Olivia, ela já sabe que não pode votar nada meio-dia. Nos outros dias eu almoço na SEDUC, segunda, quarta, sexta ou em qualquer agenda. Mas terça e quinta é de Luna. Tá vendo, minha rede de apoio é minha esposa, né? Minha sogra, né? E meu cunhado e alguns amigos, assim, que ajudam. Hoje eu não posso. Hoje mesmo, por exemplo, eu saí 7 horas. Tive que pedir ajuda para levar a Marília para a faculdade, porque senão ia atrapalhar a agenda, que a comunicação queria gravar uns vídeos sobre o comércio de Camaçari, né? Estimular o comércio. E também está o secretário aqui, mas está o vereador. Ainda tem isso, ele apoia. Interessante. Márcio Neves, o que hoje, olhando toda a sua trajetória, né? O que você diria para aquele menino que vendia ali a plantinha
da vizinha, o geladinho que fazia ali a marmita do pessoal da faculdade, o que você diria hoje para ele? Se tivesse que mandar um recado, tivesse que entrar no túnel do tempo para dar aquele up ali naquela motivação que só você sabe o que aquele rapaz passou. Eu dizia assim, tá vendo que valeu a pena ter fé, né? Eu acho assim que Deus na minha vida sempre foi o grande decididor das minhas ações, sabe? Eu sempre falo assim, Deus, eu só quero se for bom para mim, sabe? Então, antes de querer qualquer coisa, eu sempre digo assim, ó, primeiro, se for bom eu quero, se não for bom, nem me dê, sabe? Deixa aí, né? E assim, eu falo isso porque eu na verdade, eu tô mais preocupado com os outros meninos, né? O meu menino, eu faço terapia. Aí a minha aí minha terapeuta fala assim, olha, tem que cuidar do seu menino, tem que cuidar do seu menino. E aí eu peguei uma foto minha, mais ou menos com 8 anos de idade, né? Aí eu mandei para ela, assim, esse menino, né, que para mim é a minha referência de mim, da infância, das limitações, da pobreza, de tudo que eu passei. Mas assim, eu quero muito poder ajudar muitos pais a cuidar dos seus filhos, sabe? Eu acho que essa oportunidade que Deus me deu novamente de ser secretário, eu não posso desperdiçar. Não vai. Não vai desperdiçar. E aproveitando, né, esse momento de emoção, o que o senhor, como pessoa, como secretário, o senhor sonha, né, para Camaçari? Que mensagem o senhor vai deixar através desse menino para os meninos que estão usufruindo e desfrutando do legado que o senhor está deixando aqui na cidade? Eu penso assim, Rubia, nós estamos organizando a cidade, não só a educação, né? O prefeito Caetano, ele chama a gente com muita frequência, todos os secretários, né? A saúde, a educação, a infraestrutura, uma cidade acessível, sabe? A gente quer que as pessoas tenham direito a Camaçari, tenham direito à sua cidade, em todos os aspectos. Essa questão do serviço público muito bem feito, sabe? Não pode ser um favor político, sabe? É um direito que as pessoas têm, sabe? De ter uma cidade decente, organizada, que funcione, que as pessoas precisam de um serviço e ele está de alta qualidade. Eu quero te dizer e dizer a teu público que assim, tudo que a gente tem comprado para entregar nas escolas vai ser de excelência. Os pais nas minhas redes sociais, eu entendo a impaciência de alguns, pedindo material, pedindo uniforme, pedindo isso. Vai chegar. E quando chegar, eu desafio a qualquer pai e mãe dizer que na história desse município já teve um negócio igual a esse. Porque tudo que chegar vai ser uma coisa inédita, da melhor qualidade da história de Camaçari, sabe? Tá demorando, mas não tá demorando por incompetência, sabe? Por irresponsabilidade, por descaso. É porque a gente quer fazer a coisa certa, correta, da melhor forma possível, sabe? E da melhor qualidade que teu filho merece, sabe? Porque eu quero comprar as coisas para teu filho com o mesmo amor que eu compro para minhas filhas, sabe? Então, por favor, confie no trabalho, confie na seriedade que a gente está cuidando da educação, porque você não vai se arrepender disso. Eu te garanto isso. Forte e verdadeiro. Forte e verdadeiro. Secretário de Educação, a gente vai fazer esse recorte, a gente vai colocar na nossa rede social, a gente vai colocar na mídia, para que as pessoas saibam que esse homem que está aqui, ele faz um trabalho sério, né? Pela história, pelo pouco da história, porque é enorme, daria uma biografia maravilhosa de um livro, a história desse homem. Tenho a certeza de que ele está aqui nessa cadeira, está aqui falando isso daqui, e com a certeza a energia que ele tira daqui, a energia que ele está emanando falando isso para vocês, é uma energia muito forte,
né? Então, se ele está falando, está falado. Professor Márcio, secretário de Educação, foi uma honra enorme recebê-lo aqui no nosso estúdio, né? Ouvir da sua boca sobre sua história, né? Sentir essa energia muito boa que o senhor tem quando o senhor conversa com as pessoas, a segurança que o senhor tem no trabalho que o senhor faz, né? Diante aí do seu histórico e diante do legado que o senhor já deixou para Camaçari. Hoje, se dissesse assim, ó, professor Márcio hoje não vai mais poder atuar, ele já tem um legado deixado em Camaçari. Então, imagina o que ele vai fazer com a estrutura psicológica, com o conhecimento, com a experiência que ele tem daqui para frente. Os 4 anos estão aí para transformar a educação de Camaçari. Eu confio nisso. Então, desde já quero aí deixar nossos agradecimentos. Foi uma honra recebê-lo. Infelizmente, a gente tem que terminar o programa, né? Eu tenho certeza que a gente teria muita coisa para conversar, mas eu gostaria muito que você desse suas considerações finais aqui, né? Nesse programa, e mais uma vez a honra é enorme recebê-lo. Rubem, muito obrigado. Eu quero aqui, eu que agradeço a você pela sua gentileza, né, sua forma delicada de até entrevistar a gente com tanta competência, tira um bocado de coisa da gente que a gente nem queria falar, mas você sabe buscar isso na gente. De agradecer a João, né? João é um grande amigo de muitos anos, e dizer a vocês assim que a gente está numa tarefa que a gente sabe o tamanho e a grandeza que é ela, sabe? Nós não temos direito de errar e nós não vamos errar. Agora, as pessoas ensinam a gente como fazer. Então é por isso que eu tenho toda a humildade de ouvir toda a cidade, né? A classe empresarial, a classe da educação, o pai, a mãe, o jovem. Eu gosto muito de ouvir as crianças, gosto demais, aquelas que estão sendo usuárias do serviço da educação. Então eu tenho que construir uma escola que elas tenham prazer de ir, que elas precisam gostar de estar ali, né? Mas para isso a gente precisa, por exemplo, minha tarefa, sempre eu falo com a equipe técnica, tem que cuidar bem dos diretores. Quando eu estou com os diretores, cuide bem dos professores. Porque quando os professores estão bem, está respeitado, sabe? Quando o servidor, aquele ambiente na escola é agradável de trabalhar, então isso projeta na criança também, sabe? Aquela vontade de estar ali, porque a energia, ela flui naquele ambiente de trabalho. Então, lá na SEDUC, a gente procura fazer isso, respeitando cada um, né, dialogando demais, manter uma equipe técnica alinhada. Não é uma tarefa muito fácil, sabe? Mas a gente procura muito, através do respeito, da escuta qualificada, buscar caminhos e nunca tomar decisões sozinho, sabe? Não tomo decisão sozinho. Eu não tomo porque eu não sou um iluminado do ponto de vista de que eu sei tudo. Eu acho que assim, cada técnico tem uma formação específica e é por isso que está com aquela pasta. Então são meus orientadores. Claro que eu tenho minha opinião, a minha vivência. Quero lembrar vocês que assim, o fato de eu já ter sido secretário de Educação, eu estou vivendo um outro momento da nossa cidade. Então tenho humildade para entender isso e que precisa refazer esse caminho do ponto de vista de que são outras necessidades que a gente tem para organizar a nossa educação, sabe? Então, assim, eu quero muito pedir humildemente a vocês, assim, confie, nós vamos entregar o mais breve possível a educação que a nossa família merece, que a nossa cidade merece, que nossos filhos merecem, que os nossos jovens merecem, para garantir um futuro realmente promissor. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que é a nossa luta para que a cidade realmente prospere, porque se essa geração agora, a gente nesses 4 anos, né, que tem de governo, conseguir promover esses jovens, sabe? Certamente a gente vai gerar aí vários engenheiros, vários professores, vários médicos, vários profissionais da área da saúde, vários, sabe? Então é isso que a gente quer e nós vamos conseguir. Excelente, gente. Então, forte mais uma vez,
espere que virá. Gente, infelizmente a gente está finalizando aí o nosso programa de hoje, né? Mais uma vez, é uma honra recebê-lo aqui, professor, secretário de Educação, Márcio Neves. Professor Márcio Neves, como pessoa independente da secretariado que ele está aqui fazendo em Camaçari, é a prova viva de que a educação transforma, né? A gente pode ver a história dele e entender que a educação de fato transforma, e ele está aqui para provar como pessoa que isso é a grande realidade. É um menino sonhador, né? E a gestor que muda aí a realidade da educação de uma cidade. Então, assim, foi uma honra recebê-lo, ouvir a história dele, ouvir aí as considerações que ele tem com a própria comunidade, uma oportunidade também de estar dialogando, né, fora das pautas políticas, mas em um ambiente aqui de conversa, estar dialogando também com a comunidade de Camaçari. A gente vai ficar ali com uma matériazinha que a gente fez da Bibi, uma publi, na verdade, que a gente fez da Bibi Gourmet. A gente foi lá ver, né, como é que está, né, a parte junina da Bibi, como é que está aí as comidas, como é que está o ambiente lá da Bibi. A gente se surpreendeu. A gente vai terminar esse programa com essa passada que a gente deu lá na Bibi. Não esqueça de compartilhar essa live. Manda ainda os comentários que a gente envia, sim, para o professor e secretário Márcio Neves, e ele responde na rede social dele, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Até a próxima. A Bibi está funcionando agora assim. No primeiro andar, segunda a sexta, eu tenho almoço. Entendeu? Inclusive, na sexta-feira, eu tenho aquela famosa comida baiana, né? No sábado, domingo e feriados, eu tenho café no primeiro andar. Mas também, de segunda a sexta, eu tenho café aqui no primeiro piso, onde fica os produtos juninos. Para mim é o melhor da região, e principalmente essa época junina já é tradição da nossa família vir para Bibi, porque não tem outro lugar para ir. Então a gente já frequenta há muito tempo, muitos anos. Venha, a Bibi fica na Avenida Concêntrica, Bibi Gourmet. Estou aqui esperando vocês. Além de tudo isso, muito amor, muito carinho, de família para família sempre vai ser. TV e Portal Bahia Diário vão transmitir ao vivo o Cama Forró 2025. O Espaço Camaçari 2000 será palco de uma das maiores edições do Cama Forró dos últimos anos. E você vai poder acompanhar tudo de perto através da transmissão ao vivo do Portal e da TV Bahia Diário. Com uma equipe experiente formada por repórteres, produtores, cinegrafistas e editores. O Bahia Diário está preparando uma cobertura completa, levando para o público toda a emoção da maior festa junina da Bahia. E para que este espetáculo aconteça, o Grupo Bahia Diário está em busca de parceiros que queiram somar forças com este grande projeto. Uma oportunidade estratégica para dar visibilidade à sua marca em um dos eventos mais aguardados do estado e em um dos veículos de comunicação que mais cresce na região. O Boticário Dia dos Namorados. 12 de junho é dia de criar memórias que jamais sairão do coração de quem você ama. Neste Dia dos Namorados, escolha o presente que mais combina com o seu amor e uma das lojas O Boticário de Camaçari. Celebre o amor com presentes que combinam com a sua história de amor. Porque para nós, cada pessoa é especial e única. Dia do Amor é aqui no O Boticário. Eleita a melhor marca para presentear quem se ama.
O mês mais esperado pelos nordestinos chegou e com ele também a procura por produtos típicos da época. É amendoim, milho, laranja, coco e tantos outros ingredientes usados para fazer as comidas típicas da festa junina. Esses produtos selecionados e com preços imbatíveis você encontra aqui no novo Mix Supermercado. E a alegria do seu São João fica completa quando você vem junto com a sua família fazer suas compras. E para você, cliente do Atacadão Rede Mix, tem uma chance nova de ganhar um vale-compras no valor de R$1.000 todos os dias. Até 6 de julho. E tem mais, um grande presente. Nas compras acima de R$200, nós pagamos seu Uber de volta para casa. É o rolê do Preço Bom Mix Supermercados. São João no Precim com prêmios de montão.